Fala, Nutri, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no YouTube, no canal da Escola da Nutrição Esportiva. Meu nome é Igor Nirister, eu sou nutricionista esportivo e aqui você vai aprender a atender com segurança, entregar os melhores resultados de hipertrofia, emagrecimento e performance para os seus pacientes. Segunda aula nesse nosso novo estilo de React. Estou aqui com a Rebeca, também nutricionista, também atua nessa área da nutrição esportiva e faz parte aqui da nossa equipe da escola, além também de me ajudar com o acompanhamento dos meus pacientes na minha outra empresa, né, no atendimento do Igor para os homens ali 30 a mais. Tudo certo, Rebeca? Tudo certo, show de bola. Vamos embora para a segunda aulazinha para a gente discutir aí temas legais. Não sei o que nos espera no React hoje, né? Mas vamos ver. É verdade, aqui só para quem perdeu o primeiro vídeo nesse formato, a gente não assiste esses vídeos antes, a gente, na verdade, nem sabe que vídeos serão esses, né? Então, descobri agora quando eu abri, e hoje a gente vai ver o vídeo do Twin, né? Grande nome aí da área de educação física. Eu gosto bastante dos conteúdos dele, vale a pena já introduzir dessa forma. A figura, para quem não conhece, geralmente conteúdos bem embasados cientificamente. E aqui ele vai falar sobre Monjaro, tema que está muito, muito em alta e muito pertinente, né? Vamos ver aqui o que nos espera. O nome da substância ativa é a Monjaro, ou o nome da substância ativa, é a tirzepatida, que é um agonista duplo, diferentemente da semaglutida, o Ozempic, que é um agonista de um único receptor, o que torna o Monjaro muito mais forte para emagrecimento, melhora do diabetes, aumento da saciedade. Só que o que acontece quando você para de tomar o Monjaro? Vamos falar do uso correto e do uso incorreto também. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, que estamos todos contra a gordura corporal exacerbada. Bom, Monjaro, acredito aí que a galera da área de saúde, os nutricionistas já devem estar familiarizados, mas medicação utilizado para emagrecer. Remédio para emagrecer, inibidor de apetite, ganhou um hype aí muito grande, né? Porque antes dele ser lançado no Brasil, tinham várias polêmicas da galera tentando trazer o medicamento para cá de forma ilegal, de forma clandestina nos aeroportos. Então, antigamente a gente tinha o Ozempic, né? Depois a gente teve a o aparecimento, né, a propulsão do Wegovy também, e por último chegou recentemente, estou gravando esse vídeo em julho de 2025, e a gente ainda tem o Monjaro como algo recente, pensando aqui nas farmácias e acesso ao público, né? Então a gente ainda considera uma novidade, e confesso que na minha prática muitos pacientes já chegam fazendo o uso, e eu ainda não consigo falar o que eu vejo na prática no médio e no longo prazo, né? Até porque, como eu estou dizendo, é algo muito recente. Para você, Rebeca, a galera já está usando aí no seu consultório? Como é que tá para você esse cenário? Eu não tenho tido tanto contato, tem sido mais raro. Eu tive com o Ozempic, assim, acho que no início do ano eu atendi mais pacientes que têm usado o Ozempic, com Monjaro, acho que 2 ou 3 só. Não tive muito, também não tenho muito assim, com relação a resultados, assim, no curto prazo, acho que é como você falou, né, a gente tem que ver esses efeitos no longo prazo, como é que vai ser depois, para a manutenção desse peso perdido, todas essas questões que a gente sempre precisa estar atento com relação ao uso desses inibidores, que é justamente o pós-uso da medicação, né, que é a forma da gente realmente manter aquele peso sem ter um reganho excessivo, tudo isso, né. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Falando sobre a experiência que eu tenho no curto prazo, potente inibidor de apetite. Muita gente que fazia uso do Ozempic, que não via resultado, está relatando que com o Monjaro está tendo um resultado melhor, pensando, né, em não sentir fome, reduzir o apetite ao longo do dia. Mas vamos lá. o Monjaro, ele é um agonista do GLP-1 e do GIG. E isso causa, na prática, eu já fiz um vídeo aqui sobre o Monjaro, então lembra de procurar lendo o Twin mais tema, tem tudo explicando. Na prática, vai causar uma sensação de saciedade muito maior. Ou seja, você vai comer a comida, e aquela comida que em 4 horas, 5 horas, ia estar longe do teu estômago, ela pode ficar muito tempo. Tem pesquisa que mostra pessoas que iam fazer cirurgia e cortaram a alimentação 24 horas antes, porque precisava fazer a cirurgia, e não podia porque estava tomando tirzepatida ou semaglutida, que é o Ozempic, e foi pedido ali um jejum emergencial para que consiga operar. E mesmo assim tinha comida dentro do estômago 24 horas depois. Por isso que muita gente sente azia. Mas bem, que é muito efetivo, que gera perdas de peso, isso segundo estudos, dentro de um ano, em doses adequadas, de 20%, ao parar de tomar. Será que há uma sustentabilidade desses resultados? Então vamos falar aqui de 2 grupos distintos. Vamos falar primeiro do grupo que é a maioria. E eu tenho uma tristeza gigante de falar isso, porque eu, como profissional da saúde, gostaria que todo mundo tomasse certo a droga, com orientação médica e nutricional, mas não é o que acontece. Então, a pessoa toma o Monjaro
e começa a tentar até fazer uma dieta. Normalmente é assim, tá, gente? Começa a tentar fazer uma dieta, só que capricha na dose, mete injeção pra dentro. E aí, fica cheio, não consegue comer, começa a pular o café da manhã, e até tudo bem, faz uma dieta de jejum, você é pensado, vou bater minha proteína nas outras refeições, maravilha, sem problemas. Mas aí vem o almoço, essa pessoa não tem fome pra comer 200 gramas de frango, 300 gramas de tilápia, sei lá, tô chutando aqui também, não que precise, né? E aí, essa pessoa troca por uma refeição pobre em proteína, um arroz, um feijão, só pouca carne, não come mais salada porque não tem apetite, e ela emagrece, e melhora a saúde dela, no geral. Só que chega um momento que essa fome, quando vai empilhando a droga, vai diminuindo ainda mais. Às vezes isso acontece logo na primeira semana, é verdade. Ela programa fazer esse almoço, só que ela não tem fome nenhuma. E ela começa a se sentir, isso depois de 2, 3 semanas, muito cansaço, porque não tá comendo nada. E ela sabe que precisa comer alguma coisa, então ela vai passar mal, vai se sentir muito fraca, vai dar muito sono. E ela começa a buscar alimentos que entra. Que é o quê? Uma pizza, um açaí, um hambúrguer, que é uma coisa mais gostosa, mais palatável. E aí o pensamento dela é o seguinte, olha, eu vou comer aqui um hambúrguer, porque aí comendo esse hambúrguer, eu vou comer um pequenininho, vai ter uma caloria que está controlada e eu vou emagrecer. Só que a proteína fica muito baixa, o alimento é de péssima qualidade, afinal o McDonald's Burger King não presta, não adianta. Ele vai tomar processo. Tu não vai falar a verdade? Pode vir. Milkshake é bom? Não é bom. Então vem coisas melhores. E essa pessoa, além disso, ela tem uma dieta ruim, pobre, ela ferra a questão do paladar, papilas gustativas. As nossas papilas gustativas, elas se adaptam. Então se você reduzir o sal da alimentação, você vai sentir muita... Começamos aqui o vídeo de forma bem coerente, né? Já tocando nesse ponto do uso do inibidor de apetite sem ter toda a parte de reeducação alimentar, sem ter também a parte de reeducação em relação à atividade física, muitas vezes, né? Já aproveito para introduzir aqui um pouco do que eu vejo. Hoje, quando eu recebo, considerar principalmente esses pacientes que já fizeram uso do Ozempic, do Wegovy, do Mounjaro também recentemente, muita gente que entra já com uma mentalidade correta. Confesso, até porque por estar no consultório, né, é uma pessoa que provavelmente já entende a importância de um acompanhamento nutricional, de uma reeducação nutricional durante o processo. Então eu vejo na grande maioria dos casos, no dia a dia de consultório, a pessoa que entra com essa mentalidade de fazer o uso do inibidor de apetite, junto com o acompanhamento médico, trabalhando esse processo de reeducação alimentar, mantendo uma rotina de treinos e muitas vezes até com essa mentalidade, pô, Igor, eu sei que eu tenho que usar esse medicamento, né, por tempo limitado, mas que essa mudança que eu vou adquirir, né, vai perdurar com o passar da dosagem, né? Então eu vou conseguir provavelmente manter boa parte do peso perdido. E eu fico até orgulhoso nesse sentido. Eu acho que, no geral, nós temos uma parcela das pessoas que usam medicamento que tem essa mentalidade positiva nesse sentido, né? Mas imagino que fora ali do consultório, muita gente faz o uso dessas medicações sem nenhum controle. A gente sabe que não é difícil você comprar um medicamento como esse na farmácia. E já entendendo um pouco dessa linha de raciocínio que ele está construindo, vai ser comum, né? A gente vê essa galera que fez o uso do Mounjaro por conta própria, às vezes sem a necessidade, né? Só com o objetivo de perder ali 2, 3 quilos, mas que no final criou ali um looping extremamente negativo. Por quê? Ela entrou nesse processo, passou por esse período aí onde ela não conseguia comer bem, né, por conta desse retardamento do esvaziamento gástrico, como ele mencionou, não consegue comer bem, passa a recorrer mais besteiras, então às vezes ela até come mais besteira, piora o padrão alimentar em relação ao que ela tinha antes, e aí quando ela tirar o medicamento, piorou a situação, né, porque agora ela tem essa parte do paladar comprometida. Não é isso? O que você já considera nesse primeiro trecho do nosso vídeo, Rebeca? Exatamente isso. Essa questão do uso indiscriminado, assim, sem orientação, é o aspecto mais perigoso com relação à utilização desses medicamentos, né? Porque quando você vê eles surgirem, principalmente na internet, né, sempre vem esse boom de informações, muita gente fica com vontade de usar, etc. E não é que seja errado utilizar, desde que se utilize com essa orientação. Porque os riscos de estar usando, assim, realmente de maneira indiscriminada, como ele falou, é realmente bem considerável. A gente precisa pensar justamente nessa questão do consumo alimentar. Por exemplo, um paciente que ele esteja consumindo, usando essas injeções, né, de medicamento, e ele vai comprometer totalmente a ingestão de alimentos verdadeiramente, ele vai acabar alcançando ali um certo nível de deficiência nutricional, de repente. E aí, como ele falou, acho que esse ponto principal de recorrer a alimentos mais fáceis de descer rapidamente, né, ao invés de um prato cheio de comida, como um almoço, etc., aí você acaba recorrendo a esses alimentos que são menos nutritivos, né? E aí existe essa consequência realmente com relação à deficiência nutricional, com relação ao paladar realmente. Então, ele não conseguir bater as necessidades calóricas, nutricionais, de macronutrientes, de proteínas, e também de outros nutrientes, né, de minerais e vitaminas. Isso aí pode ser um efeito colateral, assim, importante de se analisar.
quando o paciente ele está fazendo com orientação médica, com orientação nutricional, a gente já leva em consideração isso daí, que ele precisa ter um aporte nutricional adequado, tendo em vista que ele vai ter agora um paladar, assim, né, que vai estar um pouquinho comendo menos, não vai conseguir comer tanto, além de que é um medicamento que ele pode ter outros efeitos colaterais com relação a náuseas, né, tudo isso que alguns pacientes podem relatar, e aí torna ainda mais difícil a ingestão alimentar. Por isso que tem que ser um trabalho muito cuidadoso para que o paciente não venha a perder peso de maneira não saudável, né, e consequentemente depois acabar desenvolvendo outras questões de saúde que a gente não gostaria. Perfeito. E essa questão, o trabalho do nutricionista de forma individualizada, ele também é importante. É você entender que o seu paciente, naquele momento, ele está entrando em um contexto completamente diferente, né, do que ele tinha antes. Digamos que ele comece a fazer a medicação durante ali o acompanhamento, né? Então, você vai precisar ajustar a sua prescrição. Um colateral também muito comum que eu vejo que muitas pessoas não comentam, tá? O paciente até tem dificuldade, às vezes, de associar com a medicação porque ele nunca ouviu falar sobre isso. É a constipação. Muitos Sim, pacientes ficam constipados com o uso dessas medicações, então você pode entrar com estratégias para facilitar o trânsito intestinal, né, suplementação de fibras, aumentar dentro da medida do possível a ingestão de legumes e verduras. Então, cabe também ao nutricionista fazer esse malabarismo ali com o que ele tem em mãos. É um paciente que tem, né, baixo apetite, só que você precisa garantir esse aporte nutricional adequado. E aqui entra também até refeições líquidas, entrar com suplementação ali através de uma whey protein pode ajudar, considerando que esse paciente não vai ter paladar muitas vezes para fazer a ingestão adequada do volume de alimentos fontes de proteína. Então essa parte de manejo também cabe ao nutricionista, né? A gente vê até nutricionistas demonizando essa questão do medicamento, que medicamento não resolve, que tem que ser treino e dieta, mas para muita gente esse medicamento ele ajuda, ele ajuda. A gente tem que colocar essa verdade na mesa. Não é para todo mundo, como eu falei, não é para aquele cara que quer perder 2, 3 quilos, mas uma vez que tem indicação clínica para fazer uso da medicação, o nutricionista tem que estar lá pronto para ajudar esse paciente com as estratégias corretas. É até um tema bom aí para a gente fazer uma aula mais aprofundada. Se vocês querem uma aula mais aprofundada com esse tema de manuseio, né, da dieta, prescrições, condutas para pacientes fazendo uso de inibidores de apetite, coloca aqui nos comentários, tá? Vamos continuar. Da falta do sal. Mas se você ficar um tempo, você acostuma e aquilo vira normal. E quando você volta com aquela quantidade de sal na dieta, você se sente com o paladar ruim, estranho. O mesmo vale pro sal, pro açúcar. E quanto tempo demora a papila gustativa? Boa pergunta. Você que levantou a mão, eu vou te responder. O sal demora mais ou menos um mês, o açúcar demora mais ou menos uns 2 meses. Para você se adaptar ao azedo, mais ou menos 2 meses. Para você se adaptar ao amargo, mais ou menos 2 meses. Ou seja, tirou o açúcar do café, provavelmente em 1, 2 meses você não vai sentir mais diferença. Agora, sabe o que é complicado? Álcool e cigarro. Logicamente, estou falando aqui de um alcoólatra e de um fumante diário. Essa pessoa ela perde sensibilidade na papila gustativa, porque estupra a papila gustativa, e ela começa a colocar mais sal, mais açúcar nos alimentos. Quando ela para de beber e de fumar, pode demorar de 6 a 12 meses para voltar a ter prazer numa comida normal. Então, cuidado, você que está bebendo e fumando todo dia. Esses hábitos vão trazendo outros ruins. Mas, enfim, papo para outro vídeo. Só que se você entender o recado, você vai entender que se você comer hambúrguer, pizza, sorvete, numa dieta de emagrecimento, mesmo que você emagreça, porque você não consegue comer muito, você treinou o seu paladar a gostar de alimentos do mal. Olha, parece um pastor de igreja, né? Alimentos demoníacos que vão exorcizar toda a sua saúde. É verdade. Quando essa pessoa para de tomar o Monjaro, o Ozempic, qualquer emagrecedor, a papila gustativa dela não sente prazer naquele alimento. Salada, frango, arroz, feijão, pouco sal, pouco açúcar, pouca gordura. A gordura também adapta. É verdade, não falei dela. E aí essa pessoa volta com um apetite alto, porque emagreceu errado, perdendo massa muscular, piorando o metabolismo, aumentando o mecanismo de fome, e sem sentir prazer nas comidas saudáveis. E essa pessoa vai ter uma tendência a, quando voltar a comer, voltar para hábitos ainda piores do que antes. E não volta igual. Isso eu vejo na prática. Já atendi alguns alunos na consultoria e volta pior. Aí a pessoa vem desesperada. Pô, Leandro, eu fiz besteira e tal. Ah, tá bom, vamos consertar. Mas agora você já se ferrou na saúde e não sustentou nada desse emagrecimento. Porque quem perde 20 quilos perdendo 5 de músculo, não recupera 20, recupera 25. É mais ou menos por aí. Ou então recupera os 20, mas recupera 20 de gordura e 5 de músculo não recupera. Não tá treinando, tá fazendo nada. E aí essa pessoa, na verdade, ela ganhou 5 quilos de gordura e perdeu 5 de músculo com essa manobra, o que é gigantemente ruim. Resumindo, essa pessoa no pós-uso, ela fica ainda pior. E como ela tá adestrada errada, ela volta a tomar, repete o processo e faz isso algumas vezes durante a vida com essas e outras medicações e vai cada vez piorando mais. Até o momento que o metabolismo está muito baixo e ela não consegue perder gordura nem tomando a droga e aí ferrou tudo. Porque tem que recuperar o metabolismo, recuperar a massa muscular, readaptar o paladar, perder gordura corporal, melhorar a saúde e às vezes tá tão lascado que não pode tomar nada porque já ferrou a saúde, né, em outras oportunidades, com drogas em quantidades exageradas e coisas que não era para usar. Então, se você conhece alguém assim, encaminha esse vídeo porque a pessoa vai se ferrar. Já para quem toma Monjaro de forma correta, Esse é um ponto relevante também, né? A pessoa que já tem essa prática de sempre recorrer a medicamentos. Então, é aquela pessoa que já usou o Ozempic, já usou o Wegovy, agora está indo para o Monjaro, já recorreu a outros medicamentos, né, de outras classes que podem ajudar no processo de emagrecimento e não muda a mentalidade, né? Como eu estava dizendo,
não é o que eu costumo ver no consultório, até porque para estar no consultório nutricional, a pessoa já tem essa noção, muitas vezes, da importância desse acompanhamento e na mudança do estilo de vida, mas infelizmente a gente vê essas pessoas que sempre querem recorrer à próxima novidade medicamentosa, como se o segredo estivesse sempre na próxima novidade, né? Eu estava vendo uma notícia que o Ozempic ele era vendido a um número 400 vezes maior do que seria necessário para que a empresa tivesse lucro com aquela venda. Então, sem dúvida, a gente tem uma indústria farmacêutica que vai induzir cada vez mais o uso de diferentes medicamentos para diferentes objetivos, tá? Então, para quem vê aquele influenciador divulgando o medicamento, ou então aquele influenciador divulgando suplementos, né? Isso não se restringe somente à indústria farmacêutica, à indústria alimentícia também. Vale a pena a gente conversar com o nosso paciente, que muitas vezes a gente tem essa guerra dentro da divulgação de produtos. A empresa X vai lá, promete para aquele influenciador tantos R$ 1.000 se ele fizer a divulgação de tal produto, aí a outra empresa vai lá e paga para aquele influenciador fazer um ataque. Ó, isso aqui é importante, né? Eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso aqui, não. Mas muitas vezes o paciente chega no consultório falando, pô, eu vi que determinado produto é péssimo, né? E às vezes o produto nem é tão ruim assim. Mas por quê? Porque tem influenciadores atacando, muitas vezes o influenciador sendo financiado pelo concorrente. Então, a internet hoje, quando a gente fala de divulgação de medicamento, de suplemento no nicho de emagrecimento e ganho de massa muscular, é terra de ninguém, é um cenário de guerra total. Dentro desse cenário, a gente vê muitas pessoas sendo influenciadas a cada vez mais fazer o uso de medicamentos e muitas vezes entra nesse looping aqui que eu comecei falando, de estar sempre em busca do próximo medicamento, né? Infelizmente, eu já atendi pacientes que chegaram no consultório com essa mentalidade. Já, Igor, eu tô tomando tal remédio, então eu já tomei aquele outro, vou tomar aquele próximo, né? Qual suplemento você tem para acelerar o emagrecimento? E, infelizmente, é aquela pessoa que não tem resultado, porque ela nunca consegue se desprender, né, daquilo que ela foi influenciada a comprar. Então, é um tipo de pessoa que vai ter muita dificuldade para entender que para emagrecer, para ganhar massa muscular, ela vai ter que treinar de verdade, ela vai ter que se alimentar bem. Então, ao longo aí da carreira, já recebi alguns desses. Você já, Rebeca? Aquela pessoa que só quer a solução, ela não quer a dieta, ela quer o suplemento, ela quer o medicamento. Com certeza. Não só de pacientes, mas às vezes no próprio Instagram, assim, alguém manda um direct lá, outras amigas minhas que mandam foto no WhatsApp, e esse daqui, ó, recentemente eu recebi um que eu nunca nem tinha ouvido falar naquele suplemento que ele prometia que você emagrecesse, porque você ia perder retenção de líquido, ia acelerar seu metabolismo, e tantas promessas que, de cara, assim, você já diz, não é possível. E assim, às vezes o nome do suplemento geralmente é uma coisa assim, bem chamativa, né? Bem, realmente aquele marketing pesado. Mas isso que você falou com relação à rede social, a influenciadores, é muito verdade, porque hoje em dia a gente vê a rede social realmente como um palco para a divulgação desses produtos milagrosos. E sempre tem os pacientes, aquelas pessoas que elas vão chegar realmente querendo um resultado urgente, porque vê fulaninho na internet mostrando que em tanto tempo perdeu tanto peso, e ainda não entendeu aquela questão da individualidade, da importância do acompanhamento, realmente das advertências por trás do uso desses medicamentos, que geralmente o que a gente mais é impactado são justamente os resultados, né? Ah, isso, aquilo, você vai conseguir em tanto tempo. E esse milagre geralmente é o que cativa todo mundo e eles querem usar. E eles chegam realmente, às vezes, com produtos que nem a gente mesmo profissional nunca nem ouviu. E a gente, meu Deus, de onde você tirou isso daí? E quando a gente vai olhar, realmente analisar friamente, a gente tem que explicar para o paciente que não é bem assim, o porquê que aquela suplementação não vai ser tão importante para o caso dele, ou se for, como que vai ser utilizada. Então, assim, a gente hoje em dia, enquanto nutricionista, tem que lutar muito com essa dualidade entre a realidade no consultório, aquilo que a gente estuda e aprendeu na universidade, e essa enxurrada de divulgação desses produtos novos na internet. E com relação a esses medicamentos emagrecedores, né, tem se tornado cada vez mais frequente, e são medicamentos que têm seu lado, assim, benéfico, né, para perda de peso, até para controle de glicemia, etc., mas o marketing pesado, a forma de comercialização promocional mesmo, porque o próprio Mounjaro tem uma pessoa aqui da minha cidade que ela vende, e ela divulga assim, chegou mais um lote, não sei o quê, como se fosse algo assim,
realmente de fácil acesso, que qualquer um pode usar, e falta muitas vezes essa advertência de como que vai ter que ser usado, quais são os cuidados que você precisa ter, como que você precisa realmente ajustar a alimentação, atividade física, porque aí surgem todos aqueles outros efeitos adversos, né, de uma perda de peso completamente inadequada, perda de massa muscular, comprometimento do metabolismo, e aí depois que o paciente passa por toda essa jornada sozinho e chega num estado ali em que ele precisa recuperar, aí é que ele vem para a gente arrumar a bagunça, né? Mas se desde o começo ele já está bem educado da necessidade de se fazer o uso daquele medicamento, considerando a realidade dele, considerando uma orientação médica, uma orientação nutricional, de atividade física, tudo certinho, aí realmente os resultados são outros, como você falou, a mentalidade ela já está bem diferente, e aí, consequentemente, até no momento em que for fazendo o desmame do medicamento, for voltando à vida normal sem o uso da medicação, vai ter também uma mentalidade preparada para voltar a uma rotina normal de alimentação sem que tenha tantos efeitos adversos, uma fome avassaladora, um paladar comprometido, como ele falou no vídeo. Então, assim, a gente vê realmente que essa questão da automedicação é o principal alerta com relação ao uso desses medicamentos. Perfeito. E é realmente algo preocupante, eu diria, porque a gente está usando aqui vários exemplos ao longo da nossa conversa de pessoas que com uma mentalidade positiva, só que eu diria até que a maioria que não tem essa mentalidade, né? É um número que eu tô tirando da minha cabeça, tá? Mas eu diria que, sei lá, uns 70% tá fazendo essa compra indiscriminada, né? Como se fosse comprando como se fosse banana na feira, e isso vai ter consequência isso no longo prazo. Essa pessoa que tomou um Monjaro sem menor indicação, né, comprou de segunda mão ali, sem saber a real procedência. Digamos que essa pessoa ela tenha emagrecido ali os 5, 10 quilos que ela queria. Mas e aí? E depois disso? Ela pode reganhar esse peso, mas digamos que ela queira realmente reiniciar esse processo. Cada vez ela vai recorrer ao Monjaro, então a gente tem que olhar até a parte emocional, a parte psicológica, né, melhor dizendo, do impacto desses medicamentos, sem o uso ali, sem indicação necessária, no longo prazo, porque eu acho que vem uma onda aí preocupante que a gente vai precisar tratar, não só a nutrição, mas também a psicologia nessas pessoas, né? O quanto que, como que elas estão vendo o processo de emagrecimento associado diretamente com o uso de medicamentos e não com mudança no estilo de vida. Mas show, vamos lá. Como seria uma forma correta? Olha só, eu vou passar com um nutricionista, eu vou elaborar uma dieta legal e eu vou tentar fazer essa dieta legal. Mas eu não consigo porque meu apetite está um pouco alto. Então eu tô furando a dieta, eu tô ficando um pouquinho de ansiedade. Eu vou lá no meu mediquinho, bacana, mediquinho do bem, vai falar assim, olha, nós não vamos entrar com 15 miligramas de tirzepatida porque não tem indicação clínica para isso. Você tem que cumprir essa dieta, comer saudável, você tem que comer salada, fruta, você tem que bater a proteína. Então nós vamos começar com 2 miligramas. Tô chutando. Começou com 2 miligramas, surtiu efeito, maravilha. Dieta, emagrecimento saudável, tudo certinho. A pessoa não sente vontade de furar a dieta, que maravilha. Vai fazer uma refeição livre, não consegue comer porque tem a tirzepatida, maravilhoso. Aí depois de um mês, de repente, a fome começa a subir um pouco mais. Epa, mediquinho fala, vamos aumentar para 4. Pode ir de 4 que agora você vai ver que vai segurar legal. 4 miligramas, bacana. Continua. Às vezes não chega na dose máxima, que são 15 miligramas, tranquilo. Finalizou o processo, consegui emagrecer, melhorei a sensibilidade, insulina no paladar, tá bom, gosto daqueles alimentos, tenho rotina, venho tirando a droga, posso tirar de uma vez porque a minha vida dela é longa, então ela vai saindo do organismo aos poucos, ela pode ficar até um mês, 6 semanas no organismo, logicamente diminuindo a intensidade. A fome vem voltando aos poucos, a pessoa já come alimento do bem, já vai tendo saciedade, ela não perdeu massa muscular e ela mantém aquilo ali e, maravilha. Resto da vida, se ela continuar se cuidando, sem problemas, tomou droga uma vez e resolveu o problema. Bacana, uso legal. Afinal de contas, não tentaram um remédio pra tomar o remédio e matar a pessoa depois. Então, ela usou lá, sei lá, 3 meses, 6 meses, não sei, um ano, depende do que ela precisava. Fez acompanhamento médico bonitinho, tirou aquilo, não vai voltar incomodada durante a vida, não vai ter um câncer depois, nada do tipo, vai se manter magro e fechou. Então, quando você parar de tomar Monjaro, perceba o que aconteça. Porque se acontecer a primeira situação, você errou. Se acontecer a segunda situação, você acertou. E aí, se você errou, procure não errar mais. Porque pode ser Monjaro, pode ser Ozempic, pode ser a Repratutida, que daqui a pouco está aí nos mercados, né? Que é superior ao emagrecimento da tirzepatida, mas qualquer um que vier. Porque a droga não educou, ela adestrou. Tem um vídeo que eu gravei, meu grande amigo Fernando Sardinha, esse vídeo tem quase 1 milhão de visualizações, que é o tutorial para perda de gordura mais fácil e mais rápida do mundo. Show, aqui ele já finaliza, né? Já divulga o próximo conteúdo. Mas é isso, né? Aquilo a gente cria esse link com o que ele falou no final. A pessoa finalizou o processo, emagreceu, se reeducou. A gente vale a pena também investigar o impacto emocional. Será que num próximo processo de emagrecimento, digamos que essa pessoa precise novamente perder 2 quilos, 3 quilos, um número mais discreto. Será que ela vai conseguir ter essa mentalidade para fazer isso através de treinos, através da alimentação, ou ela vai querer sempre recorrer
ao Mounjaro. Então, é um ponto aí também que a gente precisa avaliar no médio e longo prazo. Eu acho que essa jornada de conhecer medicamentos, aplicabilidade desses medicamentos, pegando uma linha do tempo, a gente está só no começo. Ele acabou de mencionar aqui que já tem um próximo medicamento, né, com potencial maior. Então a gente fazer o manuseio adequado, a gente corrigir, ajustar sempre que possível, sempre que necessário, dentro das nossas possibilidades, mas se preparar para atender essas pessoas, como você falou, né, se preparar para consertar a bagunça que muitas vezes esses medicamentos com uso ali sem prescrição eles causam, porque essa galera vai chegar no consultório, né? Com certeza. E assim, eu acho que finaliza de uma forma bem bacana da gente entender que o uso do Mounjaro, ele vai existir de outros medicamentos. Acho que a gente também educar os próprios pacientes que vão chegando ali, que às vezes eles chegam perguntando, e se eu usar? E a gente começa a ir educando, né, ensinando. Uma questão até que ele falou agora no vídeo é com relação à indicação clínica, né? Porque às vezes tem paciente que não necessita daquilo. As pessoas estão pulando as etapas, né? Às vezes elas já querem aquele resultado urgente, esquece do básico, de organizando ali a alimentação, estilo de vida, hábitos, então já quer aquele resultado rápido. Então, a gente tem um conjunto de fatores, a indicação adequada, uma avaliação clínica, realmente com um acompanhamento certinho, e também outras questões com relação ao plano de tratamento que seja bem individualizado para aquele paciente, né? Seja com relação às definições de metas para dosagem, para esse monitoramento regular com relação à palatabilidade, a como é que está a questão da saciedade desse paciente, como é que está a questão dos hábitos realmente, né? Se está com essa dieta bem equilibrada, se está praticando atividade física regular e um acompanhamento psicológico, como você falou, né? Porque em muitos casos pode ser útil para ajudar o paciente a lidar justamente com essas questões emocionais que estão aí por trás da perda de peso, tanto com relação à imagem corporal realmente, como também hábitos alimentares, compulsão alimentar que pode ser desenvolvida. Então, tem todo um conjunto de fatores que estão ali participando do uso do medicamento, não é só chegar e usar. É avaliar essa indicação, é fazer o monitoramento, é fazer a organização da dose ao longo do tempo, dieta equilibrada, atividade física, se está tudo certo com a cabeça, se está tudo funcionando bem, está surtando, querendo a cada semana aumentar essa dose, ter paciência também com os resultados, esclarecendo as dúvidas do paciente, e a gente, enquanto profissional, sempre surgem novos medicamentos, novidades no mercado, né, da indústria, e a gente tem que ir buscando informações para que a gente consiga esclarecer as dúvidas deles. Porque às vezes eles chegam com informações que a gente, como é a história? Peraí, deixa eu aprofundar realmente nisso daqui para eu saber qual é o benefício, qual é o risco, qual é o efeito colateral, para que a gente também não esteja tomando atitudes que possam prejudicar a saúde do paciente. E aí, no fim de tudo, a gente consegue fazer uma avaliação para ver se está tudo dando certo, depois que o paciente parar de usar, como ele falou, vai dar tudo certo, não vai ter esses efeitos colaterais tão acentuados. Isso quando é feito realmente esse passo a passo, com calma, com paciência, sem colocar a carroça na frente dos bois, como a gente diz aqui. Então, a gente consegue realmente ter um resultado muito melhor e sair todo mundo feliz. Não, é isso, é isso. E a gente via muito uso de anabolizante, que a gente até consegue fazer esse link quando a gente fala de uso indiscriminado. Acho que há 10 anos atrás, mais ou menos, que era um período ali que eu comecei a fazer academia, era muito esse hype. Esse hype ainda existe, obviamente, né? Mas de uso de anabolizantes indiscriminado. Eu acho, né? Eu tenho uma leve impressão que hoje em dia as pessoas até estão mais atentas em relação aos riscos, né? Mas talvez na nossa geração aqui da nutrição, a gente se depare mais com esse ponto alto, né? Esse chamar de atenção para medicamentos inibidores de apetite do que para anabolizantes. Pode ser uma tendência aí para as próximas décadas. Mas a gente aguarda para ver, né? Show de bola, gostei bastante desse vídeo, achei, como eu falei, eu gosto muito dos conteúdos do Twin, achei que ele foi bem pertinente, colocou muito bem aqui os argumentos, trouxe também a experiência dele prática, né, eu acho que conta muito além do embasamento científico, a gente notar o que nossos pacientes estão relatando, porque muitas vezes os pesquisadores não conseguem coletar essas informações, como a gente consegue ali, aquela coisa do relacionamento humanizado que a gente já conversou no nosso último react, mas no geral acho que a gente conseguiu aprofundar um pouco mais esse tema. A gente pode fazer esses reacts sobre inibidores de apetite novamente, como eu falei, eu acho que vão surgir muitos
conteúdos sobre isso na internet, cada vez mais oportunidades para a gente reagir, mas no geral a gente conseguiu esclarecer aqui, né? Estamos caminhando agora para o final. Certo, Rebeca? Show de bola, foi ótimo, gostei bastante do vídeo, realmente. E é um vídeo, assim, curto, né, que é cheio de informação, bem rica e bem claro para o leigo entender realmente o que ele está ali explicando, apesar dele usar os termos, né, dos inibidores, mas acho que dá para a gente entender bem o objetivo final do que ele quer passar com o vídeo, eu gostei. Perfeito. Então, finalizando aqui, se você gostou desse conteúdo, Nutri, já segue aqui o nosso canal no YouTube, segue a gente lá no Instagram, @escola da Nutriesportiva. Se você quer aprender a atender com segurança, entregar os melhores resultados de hipertrofia, emagrecimento e performance para os seus pacientes. E até a próxima, até breve!